Hora do Enem, série Universidades e Carreiras no ar. E hoje a gente fala de dois cursos que misturam tradição e tecnologia. Quer saber mais sobre astronomia e biblioteconomia? Então chama a galera que é depois da vinheta. Roda aí! Se você sonha em explorar os segredos do universo, esse papo é pra você! A gente vai saber tudo sobre o curso de astronomia com o professor Gustavo Porto de Melo. Por gentileza, professor. E aí, tudo bem? Tranquilo? Seja Tudo bom? bem-vindo. Obrigado. Professor Gustavo Porto de Melo, coordenador da graduação de Astronomia na Universidade Federal do Rio de Janeiro. O curso é um bacharelado, dura 8 semestres. A imagem do astrônomo como aquela pessoa que fica lá sozinho, olhando o telescópio, não corresponde muito à realidade, né? Não, e já faz muito tempo. E é bom até esclarecer os jovens, os meninos, que a imagem do astrônomo moderno não tem nada a ver com aquela ideia do sujeito cabeludo que passa a noite olhando no telescópio, cara meio avoado, que anda na rua, cai em bueiro, nada disso. O astrônomo é um sujeito moderno, é um cientista, quase o tempo inteiro está trabalhando com computador, está antenado com as redes, tem uma carreira internacional completamente articulado com o mundo moderno. Uma ciência moderna, por excelência. E vem cá, precisa ser bom em física? Tem que ser, não adianta. A astronomia basicamente é física, é basicamente uma aplicação do que a gente tem aqui da física terrestre com matemática no cenário do universo. Então é uma ciência da natureza, mas bastante próxima da física, tanto que a gente tem um diálogo muito forte com os físicos, muita colaboração, etc. Mas tem um pouco de filosofia envolvida também, não tem? Tem bastante, na verdade nem é pouca. Eu acho que é por isso que a astronomia, como ciência, desperta tanto interesse das pessoas de uma maneira geral. É por isso que Discovery Channel, os grandes canais, HBO, etc., dão importância. É popular. Por quê? Porque a astronomia é uma ciência ligada às questões de origem. São as questões mais fundamentais do ser humano, são totalmente filosóficas. A origem do universo, a origem do sistema solar, a origem da vida, todas essas questões têm uma importância muito grande para a astronomia. Eu acho que é por isso que a astronomia desperta esse interesse tão grande como ciência investigativa do mundo. Ela vai fundo nessas questões. E como é o equilíbrio entre a prática e a teoria? Esse equilíbrio existe muito grande na carreira de hoje, porque toda a carreira é voltada, obviamente, para um contexto teórico, mas hoje em dia a astronomia é cada vez mais observacional, porque os telescópios cada vez maiores, os projetos cada vez mais extensos de colaboração internacional, são projetos grandes. Então, principalmente no Brasil, é interessante observar que existe um pendão muito grande das carreiras observacionais do astrônomo brasileiro. Então, existe um casamento muito grande. Normalmente, você pode escolher qual vai ser o lado que você vai investir mais. A parte mais teórica, matemática, ou a parte mais observacional mesmo, lidando com instrumentações e dados. E esse mito de que é um curso mais para meninos? Isso não existe, é importante observar. Na astronomia, especialmente, existe um equilíbrio tremendo entre os dois sexos, os dois gêneros, no Brasil especialmente, é mais do que 50% até. Isso é um fenômeno, parece que é ligado aos países latinos. Por exemplo, França, Itália, Espanha, tem um equilíbrio muito grande na carreira astronômica entre homens e mulheres. Isso não é observado, por exemplo, em países anglo-saxões, como Inglaterra e Alemanha. Então, no Brasil, especificamente, é uma carreira 50-50. Tem espaço para todo mundo e existe, inclusive, anos onde o número de ingressos é maior de mulheres do que homens. Isso já aconteceu. E essa transformação foi feita basicamente dos anos 90 para cá. E que história é essa de que a UFRJ tem o observatório mais antigo do país? É isso mesmo? Não é exatamente o mais antigo, mas é um dos mais antigos. Na verdade, a gente só perde para o Observatório Nacional, que foi fundado em 1827. E é uma das instituições científicas mais antigas do Brasil. Mas o Observatório do Valongo é de 1881, então tem mais de 130 anos. Ele foi fundado originalmente ali perto do Morro da Castelo, no Morro de Santo Antônio, só que esses morros foram desmontados para abrir espaço para o centro do Rio. O Observatório Nacional foi para São Cristóvão e nós fomos instalados no Morro do Valongo, na verdade, Morro da Conceição, Observatório do Valongo, no centro da cidade, onde estamos lá já há mais de 100 anos, na verdade. E o curso mantém uma relação com outros centros de pesquisa? Uma relação estreita. Nós somos parte da Universidade Federal do Rio de Janeiro, que é uma das maiores universidades federais do Brasil. E temos bastante colaboração com o Observatório Nacional, que, embora não faça parte da universidade, ele é um centro de pesquisa do Ministério de Ciência e Tecnologia, do CNPq. Então, existe uma
interação bastante grande entre os vários departamentos, com outras universidades federais, uma rede muito grande de colaboração da astronomia dentro do Brasil e com convênios e outros institutos fora do Brasil também. Internacionais, quais seriam? Completamente. Existe um relacionamento muito grande com universidades americanas, europeias principalmente. O Brasil tem uma tradição muito grande de colaboração com centros europeus. Fazemos parte de consórcios importantes. Na verdade, fazemos parte do maior consórcio observacional do mundo, que é o consórcio ESO, que é o Observatório Europeu do Sul, que tem telescópios aqui no Chile, que a gente tem uma colaboração intensa com eles, onde muitos pesquisadores e alunos brasileiros podem observar. É o maior centro, a maior concentração de instrumentos astronômicos do mundo. E o Brasil é o único país não europeu que faz parte desse consórcio. Então eu posso supor que o astrônomo viaja muito. Viaja, é a natureza da carreira científica hoje em dia. É muito internacional, a gente está sempre participando de workshops, simpósios, congressos, tem muita interação, viagem, nós viajamos para observação. Então é uma carreira interessante para quem quer, ainda na juventude, conhecer lugares. Existe muito networking, existe muita interação entre diferentes institutos, eletronicamente falando. É uma carreira onde você tem que se movimentar, você não fica muito tempo parado, não. Falando em se movimentar, viagem, tem muita gente que viaja para estudar astronomia na UFRJ? Sim, tem muitos alunos, principalmente dos 10 anos para cá, que vêm de vários estados do Brasil. Nós, na verdade, estamos num ponto que eu acho que mais da metade dos nossos alunos, ou em torno da metade, vem de fora do Rio de Janeiro, coisa que antigamente não era o caso. Inclusive, até estudantes fora do Brasil também. E é por isso que a gente vai ver um vídeo sobre isso. Roda o VT! Oi, gente. Meu nome é Felipe Fernandes, tenho 24 anos, sou de Juiz de Fora, Minas Gerais, e fiz astronomia no Rio de Janeiro. Escolhi astronomia porque eu sempre quis ser cientista. Gosto muito de estudar, de aprender coisa nova. E trabalhando com astronomia, a gente pode estudar o universo inteiro, né? Mas a princípio eu tinha ficado em dúvida entre fazer astronomia ou biologia. Fazer biologia seria muito mais fácil, porque tinha o curso na minha cidade. Mas o que eu queria mesmo era fazer astronomia. Só que para isso eu teria que me mudar para outra cidade. É uma escolha muito mais difícil, mas foi o que eu acabei fazendo. Eu lembro que meus pais ficaram um pouco tristes porque eu estava saindo de casa, mas eles deram todo o apoio que eu precisei e com 17 anos eu vim morar sozinho no Rio de Janeiro. Foi complicado, né? Eu tive que aprender a me virar, eu tive que aprender a ter responsabilidade. Eu sei que aprender a fazer comida foi mais difícil do que aprender cálculo e física, mas deu tudo certo. Hoje eu já estou formado, estou fazendo doutorado em astronomia e eu não consigo me imaginar fazendo alguma outra coisa da vida. Então, assim, a minha mensagem que eu queria deixar para vocês é a seguinte: se você quer fazer alguma coisa, vai atrás. Não escolhe o caminho mais fácil. Escolhe aquele caminho que realmente te leva aonde você quer chegar. Valeu? Até mais. Show de bola, muito obrigado. Agora, professor, qual o conselho para aquele estudante que sai de casa e vai para outro estado só para estudar? Eu acho que a primeira coisa é você tentar se familiarizar um pouco com a cidade onde você vai exercer seus estudos. Você tem que lembrar que você vai ficar alguns anos na universidade. Normalmente as universidades públicas oferecem auxílio, bolsa, uma série, tem todo um programa que permite que os estudantes de fora da cidade possam se instalar, existe uma série de acompanhamentos. Hoje em dia isso é um fenômeno grande no Brasil. Existe muita mobilidade de estudantes entre as várias universidades e os vários estados. Agora, só entre nós, professor, o mercado de trabalho está um céu estrelado? Esse é um ponto importante. Quando você faz a média das várias áreas científicas crescendo no Brasil, a astronomia é uma das que mais cresce. Então existe um mercado muito grande na área acadêmica. Professores, institutos de pesquisa, a área de divulgação científica cresceu bastante. Você pode, por exemplo, ser contratado em museus de astronomia, planetários, vários institutos dedicados à divulgação científica. Existe também espaço na área de informática, porque a astronomia, hoje em dia, ela tem que ser bastante forte numa área em grande crescimento, que é a chamada Big Data, ou seja, grandes bases de dados. As bases de dados da astronomia são muito grandes, então os alunos e profissionais se familiarizam com ferramentas voltadas para grandes bases de dados e vários setores de tecnologia e têm interesse em contratar profissionais com esse perfil. Existe um diálogo bastante grande entre tecnologia, física, matemática e até engenharia. E existe até aplicação. Por exemplo, existem empresas de comunicação, empresas de satélites, que contratam astrônomos para fazer controle de satélites. O exemplo é a Embratel, que é uma empresa privada, mas que já foi estatal, que tem um setor específico só de controle de satélites.
Então é um curso que acompanha os avanços tecnológicos que estão constantes aí. Completamente. A astronomia hoje em dia não pode prescindir da modernidade. Nós estamos na crista da onda dos acontecimentos, assim como todas as grandes ciências que envolvem tecnologia, como a física e a química, a astronomia está por dentro de tudo que está acontecendo. Agora, quem quer se dedicar à pesquisa pode se especializar em quais áreas? Existem várias áreas fundamentais na astronomia. Por exemplo, uma área que tem experimentado um crescimento bastante grande é a área de sistema solar e sistemas exoplanetários, dadas as descobertas de planetas e outras estrelas dos últimos 20 anos. Então, exoplanetas ou planetas extrasolares são uma das áreas quentes da ciência no mundo, nem da astronomia. Existe também a astrofísica extragaláctica, que tem experimentado o crescimento no Brasil com o tema energia escura, que é um componente do universo que ninguém sabe o que é fundamental. Todas essas áreas são bastante fortes e representativas no Brasil na área de pesquisa. E qual a importância de se conhecer o universo aqui para o nosso planeta? É uma outra coisa que as pessoas em geral perguntam, será que a astronomia está muito distante de aplicações práticas? Isso não é verdade, até porque a ciência hoje em dia, conhecimento científico fundamental, é uma parte integrante da nossa civilização. Todos os países desenvolvidos, os países modernos, dão importância à pesquisa básica. A gente não sabe, daqui a décadas ou até talvez mais, qual é o tópico de pesquisa desenvolvido hoje que vai gerar uma inovação, uma coisa fundamental para a sociedade daqui a muitos anos. E a astronomia está dentro desse processo. O próprio conhecimento do nosso planeta diante dos desafios atuais, como, por exemplo, mudança climática, aquecimento global, toca diretamente com temas da astronomia. A exploração do sistema solar, o nosso conhecimento sobre outros planetas como Vênus e Marte, que são parecidos com a Terra, nos informa sobre o funcionamento físico do nosso planeta. É um conhecimento que já é de sobrevivência, não é mais um tema acadêmico. Nós precisamos conhecer o modo de funcionamento da Terra, evolução da atmosfera, da atividade geofísica, comparando a Terra com outros planetas, porque nós estamos afetando a Terra globalmente e isso é fundamentalmente um tópico atual da evolução da humanidade como um todo. Fica ligado! Imagina combinar astronomia, biologia, química e geologia. Coisa de louco. É a astrobiologia que tá com tudo. Tanto que a Universidade do Arizona tem um centro só para esse campo de pesquisa. Já pensou? Aprender sobre história e o futuro da exploração em Marte? Ou procurar vida em outros lugares no universo? Ao infinito e além. Agora é hora do nosso bate-pronto, professor. Preparado? Preparado. Nota de corte dos últimos 2 anos. Em torno de 730, 740. E quais são as matérias que se destacam no curso? Eu acho que os primeiros cursos de astronomia fundamental, que em geral o aluno vê no primeiro ano, depois o curso de astrofísica geral, onde ele vai conseguir se situar nas áreas mais importantes de pesquisa, tem a disciplina de sistemas planetários, tem a disciplina de astrofísica extragaláctica, e essas especializações, em geral, são as que mais absorvem estudantes. Então, são as disciplinas que, em geral, o aluno vai precisar ter bem claro um conhecimento que ele precisa ter. E tem também a física básica, que sem a física básica, o aluno não avança no curso, e o cálculo diferencial integral, que é a matemática básica. Agora, para o estudante que quer saber um pouco mais sobre o curso e sobre o céu, e aí, onde ele busca? Digita Observatório do Valongo no Google, o meu e-mail está lá, o contato. Existe uma série de informações sobre o curso na própria página, bastante completo. Tem informações de currículo, informações das disciplinas, dos outros cursos da UFRJ. Qualquer dúvida, basta escrever para a coordenação, que a gente vai dar atenção. Professor, muito obrigado pelo papo. Prazer meu. Prazer estar aqui com vocês. Felicidades. E agora a gente fala de uma carreira estratégica na era da informação, biblioteconomia, professor Eduardo Alentejo. E aí, professor? Professor Eduardo Alentejo, da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, ou simplesmente Unirio. Lá ele é diretor da Escola de Biblioteconomia, que oferece bacharelado e licenciatura. O curso dura 8 semestres. Qual a diferença entre biblioteconomia, arquivologia e ciências da informação, né? O que difere mesmo é que a biblioteconomia lida com o material livro e não livro. Lida com as ciências do livro, as ciências da biblioteca, e enquanto as outras lidam com outro tipo de informação, com outra fonte de informação ou com outros pressupostos teóricos. Por exemplo, a ciência da informação tem uma das preocupações com a recuperação da informação.
E toda a teoria lá desenvolvida nos auxilia muito a nós bibliotecários, nessa era da internet, da era eletrônica, a criar nossos catálogos eletrônicos, melhorar a recuperação da informação, enfim. Pois é, nessa era da tecnologia, né, velocidade de transferência de dados, como isso tem afetado a formação de biblioteconomia? Quantidade de dados ou informação é um problema já antigo na biblioteconomia, é que nós, bibliotecários, já temos uma boa experiência. Por exemplo, no século XIX, se falava em explosão da informação. Na década de 50, se falava em caos documentário. E hoje, com a internet, a gente tem um volume maior de fluxo de informação e a maior capacidade para nós, bibliotecários, com essa experiência que adquirimos, né, lidar com a gestão da informação. Vou lhe dar um exemplo. A computação, quando ela chegou na biblioteca, mas por volta da década de 50, a gente se falava automação em bibliotecas. E trouxe outras preocupações. A gente viu que as tecnologias, de fato, elas não eram somente... Elas não resolveriam o problema da informação. Ao contrário, elas aumentaram o problema da informação. E foi muito bacana porque outras áreas começaram a surgir. Por exemplo, qualidade da informação, qualidade de dados, marketing em bibliotecas, formatos de catalogação, avaliação de softwares, produção de softwares para bibliotecas e centros de documentação. Agora, professor, quero saber como é o dia a dia lá no curso de biblioteconomia na Unirio. É forte. Tem que ser guerreiro. A Unirio é uma das melhores universidades do Brasil. E nós temos a honra de sermos o primeiro curso do Brasil, aliás, da América Latina, né, o terceiro do mundo a existir. Nossa escola tem um cotidiano muito, como posso dizer assim, louco. Nossos alunos têm participado de congressos de nível profissional, até no exterior, o negócio está cada vez melhor. E a Unirio, assim, recebe muitos alunos de outros estados para estudar a biblioteconomia? Sim, sim. Nós, por exemplo, temos alunos de Goiás, da Bahia, São Paulo, do Amapá. Temos alunos também que entram por cotas, que são alunos fantásticos. Alunos indígenas, temos alunos ciganos, LGBTs, transexuais. Nós recebemos alunos também do continente africano, nosso continente mãe, né? Então, a nossa universidade, a Unirio, é um lugar do diverso. Aproveitando essa deixa, bora ver um vídeo que fala justamente sobre isso? Vamos lá. Bora lá? Renatinho, roda aí! Meu nome é Poliane Ferreira da Silva, eu tenho 26 anos e estudo biblioteconomia na Unirio, no estado do Rio de Janeiro. E eu vim do estado de Goiás. Escolhi a biblioteconomia porque era uma das carreiras pela qual eu me interessava desde o ensino médio. Foi um passo importante me mudar para um lugar onde eu não conhecia ninguém, só uma pessoa que também estuda aqui no Rio de Janeiro. Essa pessoa, com outras que tinham estudado na Unirio, inclusive no curso de biblioteconomia, acabaram me convencendo a pensar em estudar aqui no Rio de Janeiro, que era um lugar que eu realmente não tinha motivo para vir estudar. Mas o que realmente me convenceu a estudar aqui, escolher o estado do Rio de Janeiro e me mudar, foi saber que a Unirio era a melhor escola de biblioteconomia do Brasil. Eu não me arrependo nem um dia, porque não só a universidade, mas também a vida, o dia a dia me ensina muitas coisas maravilhosas aqui. A biblioteconomia tem o poder de transformar e de salvar vidas, e eu tenho certeza absoluta que a biblioteconomia está transformando e salvando minha vida todos os dias aqui, com essa decisão que eu fiz. Maravilha! Para quem está pensando em se mudar para estudar em outro estado, qual o conselho? A dica que eu dou é se planejar, porque o custo de vida e o custo de moradia na cidade do Rio de Janeiro não está lá, né, favorecendo, né, para todos nós. Nós temos bolsas, né, que auxiliam o estudante, né, bolsa de assistência estudantil. Então, para auxiliar na passagem, no transporte, na alimentação. Nós temos restaurante universitário, temos uma biblioteca fabulosa, aliás, é uma rede, né? Mas a nossa, onde fica nosso material da biblioteconomia, nossa, é muito, muito legal. E como é que está o mercado de trabalho para quem se forma em biblioteconomia? Tradicionalmente, o maior empregador do bibliotecário
era o governo. Hoje, o bibliotecário ele está atuando, por exemplo, nossos alunos de licenciatura estão partindo para o empreendedorismo. E outros estudantes, que com nossos egressos, quando eles vão para o mercado de trabalho, não vou correr só para o governo. Eu vou trabalhar numa Google, vou trabalhar por conta própria, vou trabalhar com inteligência artificial, com serviços de referência, com empresas de software, sistemas de computação. Vou trabalhar com editoração. Não, vou trabalhar com pesquisa, vou lá para a Fiocruz, vou fazer mestrado. Então, a gente tem, por exemplo, alunos, né, que terminaram agora, recentemente, a graduação, que já estão no mestrado, ou na área de humanas ou na área de exatas. Fica ligado! O bom de estudar é que dá para fazer umas combinações bem fora da caixa. Depois de se formar em biblioteconomia, por exemplo, você pode aprender inteligência competitiva e estratégias de mercado lá na Universidade de Pequim, negócio da China. E aí, bora para um bate-pronto, professor? Vamos embora. Como tá a nota de corte? A média, 650. Qual o conselho para quem ainda não tem certeza de que curso fazer? O curso de biblioteconomia da Unirio, ele fez em 2015 100 anos. Começou com 15 alunos matriculados. Hoje somos quase 900 ou mais. Nós não somos um curso tradicional. Formamos um curso clássico, onde a gente tem um passado como referência e a gente olha para o futuro para garantir a continuidade da profissão. E aonde a gente olha, a gente vê, olha, precisa de um bibliotecário. Então, o conselho que eu daria é que ele venha disposto a adquirir cultura, os fundamentos e ser um futurista. E qual o conselho para os pais nesse momento? O Brasil precisa formar mais bibliotecários que estão conseguindo se formar. Então, incentivem seus filhos. Eles vão adquirir cultura, incentive a eles virem com um senso de ética, de respeito ao professor, né, de exigir da universidade pública a qualidade que ele merece, porque é pago com dinheiro dos impostos de nós brasileiros, né? A universidade é para todos nós brasileiros. É isso. Professor, vem cá, aquele aluno que é bagunceiro, meio zoneado, assim, ele pode ser bibliotecário? São os meus favoritos. Por quê? São os meus favoritos. Mas eles têm ali, secretamente, uma vontade enorme de crescer, de adquirir cultura, de fazer, de realizar. E esse é o espírito. Nós precisamos desse aluno. Agora, ele tem que sair, né, daquela zona de conforto da adolescência, largar um pouco as redes sociais, entrar mais para o mundo dos livros, prestar atenção na aula, né? E sim, respeitar o professor, né? Respeitar os colegas, porque como que a biblioteconomia se construiu ao longo de séculos? Baseado em ética, respeito e cooperação. São as características bibliotecárias natos. E é esse aluno que a gente quer. E mania de organização também é uma característica de bibliotecário? Eu gosto de organizar o conhecimento, a informação. Mas a vida é comum a qualquer ser humano. E os nossos alunos, por mais que possam parecer bagunceiros, no fim das contas, se dão muito bem. E para quem quer saber mais sobre o curso, onde buscar? No site da Unirio, na página da unirio.br, e procurar em cursos a página da Escola de Biblioteconomia. Ali tem todas as informações dos 3 coordenadores, do fluxograma do curso, do projeto pedagógico, dos eixos temáticos que os alunos podem, ao longo do seu curso, eu me identifiquei com esse, memória, o eixo 1. Não, eu gostei desse 2, tecnologia e comunicação científica. Não, eu gostei desse 3, gestão estratégica da informação, arquitetura da informação. Vou fazer esse. Professor, muitíssimo obrigado. Valeu mesmo por toda a ajuda, viu? Quer rever esse e outros programas? Corre lá em youtube.com/TV Escola. Hora do Enem, série Universidades e Carreiras. Volta amanhã. Até mais!